Pode. Tá. Olá, eu sou Olga Marques, estou representando o Instituto Travessias e agora a gente vai fazer pequenos vídeos para que vocês possam conhecer mais das facilitadoras da formação e, claro, a gente precisava começar com Yara Farias. Sim. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Yara, a gente sabe, né, que você é psicóloga. Sim. Mas eu acredito que as pessoas não saibam a sua história na psicologia, né? Talvez a maioria das pessoas saibam que você é consteladora familiar há muitos anos, mas não sabe como é que você chegou, né, até a constelação. Né? Geralmente as pessoas que se formam em psicologia escolhem uma abordagem para começar na clínica, né? Uhum. Então, assim, como é que foi isso? Que abordagem você começou? Como é que foi até chegar na constelação familiar, se você puder falar um pouquinho sobre isso? Primeiro eu comecei com a psicanálise, como a maioria das pessoas na minha época, quando se formava, as linhas, as escolas psicológicas eram muito mais restritas. Uhum. Então eu comecei na psicanálise como muitos e para mim foi uma base maravilhosa, né? E sou leal a Freud. Posteriormente eu conheci outras escolas. Eu fui em busca de uma formação reichiana. Conheci nesse período a abordagem corporal, a bioenergética, e tive o enorme prazer de conhecer um grande homem que me emociona muito quando eu falo dele, que foi John Perracos. Uma abordagem corporal, a Core Energetics, onde eu pude trabalhar com ele, eu acompanhei durante 13 anos. E foi nesse momento que eu estava ainda acompanhando os trabalhos de John Perracos. Eu fui para um congresso fora e lá eu conheci uma pessoa que era do staff de John Perracos e que fez uma constelação nesse congresso, foi Lawrence. A partir daí, Lawrence se transformou no meu primeiro professor. Quando eu voltei para o Brasil, aqui em Salvador, eu informei a umas colegas do que eu tinha conhecido, do que eu tinha visto. Fiquei muito impressionada com o que eu vi. E elas trouxeram Lawrence e algumas pessoas, alguns consteladores de fora, e foi aí que realmente eu conheci a constelação familiar. Minha primeira formação foi com Lawrence, um alemão que, além de ser um grande terapeuta, ele era colega e amigo próximo de Bert Hellinger. Posteriormente é que eu fui em busca de Bert Hellinger, e aí eu acompanhei. Peguei ainda as constelações no início, quando era um processo muito mais terapêutico do que uma filosofia de vida. E aí fui seguindo com a constelação familiar e hoje com as novas constelações. Maravilha. E eu soube, né, que você teve a honra, que eu acho que a maioria das pessoas que buscam as constelações familiares gostariam de ter vivenciado, né, que é ser constelada por Bert Hellinger, né? Você pode contar um pouquinho como é que foi essa experiência? Realmente, foi uma grande honra mesmo. Eu fazia formação com ele e por 2 vezes eu fui constelada por ele. Numa das constelações mais impactantes, eu fui em busca de ver o que acontecia comigo. Eu estava com um adoecimento físico grave e ele me constelou com uma única palavra. E na hora que aquela palavra foi solta no meu organismo, a sensação que eu tive é que tudo foi se modificando e foi uma experiência muito transformadora na minha vida. Né? Eu só pude compreender de fato o profundo efeito de uma constelação silenciosa, focada, com muito poucos elementos, praticamente sem nenhuma informação, depois que eu vivi essa experiência. Então o meu ganho foi enorme, eu tenho uma profunda gratidão a ele por isso. E fisicamente eu digo que me curei. Senão não estaria aqui, talvez. Senão não estaria aqui, exatamente. Tem uma, não sei se última pergunta, né, vai que vem uma outra, mas assim, aqui, né, aqui na Bahia, você é muito conhecida como a
consteladora individual, a consteladora que utiliza os bonecos, né? Você já fez 2 workshops de formação em constelações com bonecos. Como é que foi essa caminhada até então, esse lugar, né, de constelar com bonecos? Logo que eu conheci a constelação familiar, eu fiquei muito encantada. Eu fiquei absolutamente absorvida. Eu queria ler tudo, tinha muito pouco material naquela época e não se falava em constelação individual, né? E eu comecei a fazer pequenos treinos com objetos sozinha. Enquanto isso, em várias partes do mundo, outras pessoas estavam também desenvolvendo a constelação com bonecos, né? A constelação individual. Eu criei minhas próprias âncoras, eu comecei a usar pequenos elementos, depois eu fui costurar os meus próprios bonecos e quando eu vi, eu já estava conseguindo ter resultados surpreendentes com os meus clientes dentro da psicoterapia com as constelações individuais, né? Inicialmente montando pequenas imagens e depois esse trabalho com bonecos saiu do modelo antigo das constelações e eu pude também utilizá-lo já dentro das novas constelações com a conexão com isso que Helen chama de o algo maior. Né? Então, foi um trabalho que eu fui aos poucos construindo e quando eu me dei conta, grandes colegas e amigos também já estavam fazendo esse trabalho. Eu tenho alguns terapeutas que têm um trabalho belo em constelação individual, como Ursula Frankel, como Schneider, aqui no Brasil Marusa, Vera Bassoi. Então nós temos muitos bons consteladores individuais. E quando eu digo, né, que você é referência aqui, é também porque uma das formações em constelação familiar mais conhecidas aqui, você acredito que são 2 só professoras brasileiras, né? Isso. O restante dos professores todos são de fora. Isso. Então não é à toa que você deve ter sido chamada para ser professora da formação. Né? Então, por isso que eu digo como referência, né, em constelação com bonecos. As pessoas aqui na Bahia nós temos há alguns anos uma formação internacional onde vêm professores de fora, grandes profissionais da constelação, né? E eu e mais uma colega somos as brasileiras que fazemos parte desse corpo, dessa formação. E aproveitando a última pergunta, e como foi para você, né, profissionalmente falando, digo até na prática mesmo do seu consultório, quando chegou as novas constelações para você? Né? Houve alguma mudança que você considera significativa? Por exemplo, eu ouço falar de alguns profissionais, mas não sei se isso é verídico, que isso acelera, não sei se não sei se a gente pode usar essa expressão, que isso acelera os processos. Você sente dessa forma que ocorreu algum tipo de aceleração dos processos dos seus clientes com as novas constelações? A gente pode considerar que há de haver mesmo uma aceleração sempre que a gente se coloca numa posição de concordar, de assentir com a vida. Então as novas constelações me trouxe muito isso, a primeira grande ordem que Helen considerava que era o sim à vida, o sim a tudo como é. Então, hoje, diante do meu cliente, eu estou numa postura muito mais de aceitação a absolutamente tudo como é. Então, à medida que eu aceito ele como vejo a força dele, a grandeza dele, o que está por trás dele dando sustentação, só com o próprio assentir, eu já impulsiono essa pessoa para se expandir um pouco mais. Então, acelera nesse sentido. Sim. Ok. É isso. Muito obrigada. Obrigada também. Estarei disponível sempre que você quiser fazer algumas perguntas, se eu puder colaborar. Obrigada. Obrigada, Yara. E agora? Indira, não? Indira César. Vai logo. Eu tinha que